Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É sempre um prazer estarmos aqui hoje para mais um estudo nosso relativo às obras de Joana de Ângeles, né? Muito provavelmente sou eu o mais necessitado, aquele que necessita estudar um tanto mais a fundo para trazer o conhecimento e dividi-lo para com os outros. Muito provavelmente em vida anterior eu errei muito mais diante de todos vocês. Bom, mas Deus não fecha a porta para aqueles que trabalham, né? Então, trabalhemos juntos, caminhando com serenidade, sem tristeza e com alegria, sem algazarra. Trouxemos aqui do 65º livro escrito por ela, por Joana, Vida Plena, o capítulo 4, cujo título é uma pergunta: o que queres que eu faça, né? A indagação de Paulo, jovem, dirigida a Jesus, quando este lhe aparece às portas de Damasco, é de grande atualidade. Nessa pergunta há sentidos psicológicos, objetivos básicos para se viver e lutar, para se alcançar as metas da nossa jornada evolutiva. Não é uma pergunta trivial, não é uma pergunta de curiosidade, mas uma pergunta de alta importância. Deseja saber Saulo, e portanto nós também devemos ter o mesmo desejo de como devemos aplicar as nossas forças evolutivas e por quais razões devemos mudar o nosso comportamento. Naquele momento decisivo para Paulo, não há lugar para dúvidas, não há lugar para divagações a respeito do destino. Era um momento de definição de rumos, um momento de coragem. Era necessário saber o que deveria fazer para se entregar a essa busca totalmente. Ora, hoje em dia, essa questão ela é também muito significativa, porque a vida sem sentido é um grande padecimento. O interesse pessoal em torno daquilo que nós realizamos mostra justamente o nosso valor moral. Ninguém avança com segurança e com paz se não tem um ideal a servir, né? Dentre todos os males presentes hoje na sociedade, se destaca de uma maneira muito significativa a ausência de sentido para viver. Tudo naquilo em que nós nos envolvemos parece desinteressante se não existe uma luta que proporcione o prazer da vitória. No passado próximo, as castrações que geraram frustrações, transtornos psicológicos nos indivíduos e na sociedade, pelas imposições mesquinhas, sociais, morais ou religiosas, levou justamente o homem a adquirir transtornos psicológicos. O sexo, ele era visto como algo impuro. As mulheres solteiras não poderiam morar sozinhas nem trabalhar sob a supervisão de um homem. E também a expressão pública da homossexualidade era proibida. Ora, então nós, a sociedade como um todo, adquiria transtornos psicológicos em função dessas castrações que também geravam frustrações, né? Com o advento das doutrinas psicológicas, em especial da psicanálise,
encontrou-se as raízes dos nossos conflitos internos, as raízes presentes na nossa conduta que estava, digamos assim, empurrada pelo desejo sexual, pela libido, né? Quando o homem pôde exercer as suas funções sexuais sem os castigos impostos pelas religiões, diminuíram os tormentos, né? Acreditou-se aí que o ser humano pertencia ao reino animal, apesar de mais adiantado em inteligência e moral. Porque anteriormente a ideia é que nós fomos feitos à imagem de Deus e não poderíamos ceder aos instintos sexuais que eram da natureza animal. Então vejam que coisa, né? Quanto não fomos castrados, gerando frustrações, gerando padecimentos psicológicos, transtornos psicológicos muito significativos. Mas hoje é o contrário. O abuso sexual, de começo, retirou o encantamento inicial dos prazeres de que se reveste a relação sexual. E a sede desgovernada empurrou o homem e a mulher para aventuras extravagantes, para aventuras audaciosas. E a liberação total do sexo trouxe novos desvios neuróticos que torturam os seres humanos. Hoje em dia, existem aqueles que seguem o que a maioria segue, que fazem o que a maioria faz. São os conformistas, que aceitam tudo o que está estabelecido. Existem aqueles outros que, ao contrário, eles reagem com propostas extravagantes. São os reacionários. E a maioria, os que não possuem sentido para viver, saturados das coisas, saturados dos prazeres, com um imenso vazio existencial. Agora, para o ser humano, que aspira por uma vida harmônica, a pergunta, o que queres que eu faça, permanece sempre. Porque eis aí nessa pergunta o sentido da vida. Temos que entender que a vida deseja de nós objetivos elevados, né? Saulo recebeu a resposta de Jesus. Ele sugeriu Jesus, vai a Damasco e lá te será dito o que deves fazer. Naquele momento, diante do objetivo sublime que lhe estava destinado a Saulo, a Paulo, nascia o apóstolo dos gentios, nascia o apóstolo de todos os povos que não eram judeus, do que eram considerados estrangeiros, do que eram considerados bárbaros e que, portanto, eram considerados pelos judeus como pessoas sem valor. E Paulo se volta, vejam, justamente para esses sem valor. E ele atendeu à proposta submisso, realizando o que Ananias lhe recomendou. Primeiramente, ele buscou o seu mundo, ele buscou os judeus, ele buscou os seus, mas o seu mundo estava fechado para ele. E ele se tornou, então, o gigante da divulgação do evangelho. Sim, agora ele sabia muito bem o que ele queria fazer. Ele queria iluminar a humanidade inteira. E ele seguiu então a trilha estabelecida por Jesus e espalhou a mensagem libertadora com a luz da verdade, conquistando o mundo em sombras. Compreendeu o sentido do amor, compreendeu o sentido da caridade e entregou-se até o final das suas forças
ao encantamento da Boa Nova. Ele não cessou de servir, renunciando ao orgulho, renunciando aos valores aos quais anteriormente dava importância. E o seu entusiasmo inicial se transformou em diretriz segura e viveu em função do novo ideal de vida. Ele não derrapou no vazio por estar cheio da luz que desejava implantar nos outros corações, de conceder o conhecimento que liberta da ignorância, do conhecimento que não faz com que o homem apenas exista, mas que ele viva a vida de uma maneira cada vez mais plena. Ora, façamos nós uma análise das nossas horas e perguntemos se nós estamos fazendo justamente aquilo que nós devemos fazer. Se nós estamos opacos, sem brilho, perguntemos a Jesus o que é que nós devemos fazer e façamos. Se for necessário retroceder para a realização de algo que ficou interrompido, não receemos e voltemos atrás para melhor avançar. Se estamos à frente e a dificuldade nos impede o avanço, rompamos com essas teias que nos desejam prender e não nos detenhamos. Jesus, ele não para de trabalhar, né? Nenhuma outra pergunta deve aflorar nos nossos lábios, exceto essa que nos indica justamente o que nós devemos fazer. Agora é o momento. Decidamos-nos, preenchamos o nosso vazio com o amor e façamos o que ele sempre recomenda, que é amar sempre mais. Meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Deem um like, comentem a respeito aí do nosso estudo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.